O que um pai faz? Orienta, brinca com os filhos, educa, leva para passear. Revela quem é Deus na vida dos filhos. Trabalha para promover o sustento no lar. E estabelece valores de justiça, de amor e cidadania. Reparte afeto e atenção. Também ama e respeita a mãe dos seus filhos. Atenta para os acontecimentos dentro do seu lar. E estabelece limites, corrige, consola, motiva. Oferece segurança e proteção espiritual. Também garante a segurança física e emocional. Incentiva e dá suporte aos filhos. Quanto aos desafios escolares e profissionais. Passa valores sobre o casamento e a vida em família. O pai faz dos filhos discípulos de Jesus. O que um pai faz? Está em discussão a partir de agora. É muito bom estar com você mais uma vez e hoje o nosso objetivo é fazer aqui um programa considerando um pouquinho a respeito da missão de ser pai. Ser pai é uma missão muito preciosa, muito maravilhosa. Eu tenho esse privilégio de ser pai já faz 32 anos que eu sou pai, tenho experimentado como é bom cada momento, cada estágio na vida de um pai. E nós queremos considerar e fazer aqui essa reflexão a respeito do que um pai deve fazer, quais são as suas atribuições, as suas responsabilidades, enfim, qual que é a missão de um pai. Enquanto isso, enquanto você assiste o programa, de repente você está aí ao lado do seu pai assistindo o programa, manda aí para nós um e-mail, uma mensagem aí pelo endereço que aparece na sua tela, falando aí uma frase, uma palavra de homenagem ao seu pai, abençoando a vida dele, dando um testemunho do que o seu pai tem sido para você. Certamente que ele vai ficar muito feliz com a sua homenagem, né? E você manda um e-mail, manda uma cópia para ele, então você mesmo lê para ele, né? E ele vai ser realmente ricamente abençoado. Não é isso, meu bem? Pois é, e nós estamos aqui discutindo o que um pai faz. E uma das coisas que um pai faz é proteger seus filhos, mas ao mesmo tempo incentivá-los e empurrá-los para a vida. É nesse equilíbrio extraordinário do pai que traz segurança, do pai que traz o norte, o caminho, que protege, mas o pai também que empurra esse filho, essa filha, em direção à sua vida, à sua autonomia, para escrever a sua própria história. E nós queremos abençoar você, papai que está nos assistindo, você que está aí com seus filhos. Quem sabe você é um papai de primeira viagem, o seu bebê nasceu agora, e você está aí entre tantas coisas, choros de bebê, a sua esposa com aquele ar cansado, mas olha, é um privilégio, como o pastor Ciro disse, é um privilégio, você pode ter certeza disso. Valerá a pena toda essa trajetória, essa caminhada na sua função de pai, no seu papel de pai, na sua responsabilidade de pai. Que Deus te abençoe de modo muito lindo, que você possa sentir-se honrado, homenageado pelo programa Restaurando Família que nós trazemos hoje até você. É interessante que para nós exercermos a função de pai, a gente tem que aprender muito com a mãe, né, meu bem? Porque os pais não sabem muita coisa assim entenda que eu vou dizer com referência aos filhos, tá? Uhum. E daqui a pouquinho vou compartilhar uma experiência muito interessante que nós tivemos, né, quando os nossos filhos ainda eram bem pequenos. E quando nós falamos aqui que o que o pai faz, ele brinca, orienta... O que um pai precisa aprender com a mãe? Os homens não, precisam aprender? São questões específicas que eu vou falar daqui a pouquinho. Ah, entendi. Já vou falar de uma vez. Por exemplo, uma das coisas que nós pais precisamos fazer, e aí vai uma palavra para os pais, os marinheiros de primeira viagem, os pais de recém-nascidos, de bebês e tal. Uma das coisas que nós precisamos fazer é estar presente na vida dos nossos filhos desde essa tenra idade. Então, é normal que a mamãe se levante de madrugada para pegar o bebê para amamentar a criança, correto? E eu me recordo que eu adquiri o hábito de levantar de madrugada para abençoar a minha esposa, a mãe dos meus filhos, e eu levantava e ele tomava
uma mamadeira pequenininha, né? Ele e o Alexandre. Ele, o Alexandre, o nosso filho, o Alexandre, ele tomava a mamadeira pequenininha, então ele acordava, né? Ele chorava, eu acordava e Yara ficava deitada, porque eu queria levantar, eu assumia a responsabilidade, aí ia lá, dava mamadeira para ele. O que não era todas as noites, não né? era todas as noites, se dependesse de mim, eu levantaria mais, mas ela dizia, não, você tem que trabalhar, mas era algo muito prazeroso. Aí teve uma noite que eu fiz uma arte, numa madrugada. Então, o Alexandre acordou e eu, como de costume, fui lá, peguei a chuquinha, já estava pronta, né? Sim. E aí eu dei para ele. De quantos ml? Acho que... não me lembro. A verdade é o seguinte, o Alexandre era prematuro, tinha menos de 1 mês de vida, prematuro, né? Então, a dose limite era essa chuquinha. Não vou me lembrar, faz tanto tempo. É verdade. Quantos ml tinha, não sei. Faz 31 anos, né? E aí eu dei para ele. E Alexandre, ele tomou a chuquinha, tomou o leite rapidinho. Aí eu pensei comigo assim, bom, esse menino está com fome. Então eu fui lá, peguei mais enchi e dei para ele. Mandou rapidinho também. Quando você acordou, eu estava na terceira? Na terceira. Aí eu fui lá e enchi de novo na terceira. Aí a Yara acordou, aí acho que eu que falei com você, né? Aí eu perguntei, né, como é que... Me inteirei do que estava acontecendo. Olha que perigo, olha só, veja só. E aí não continua isso. Aí ele disse, eu estou dando para ele, está com fome ainda, é a terceira chuquinha, a gente chama de chuquinha aquela mamadeira pequenininha, né, de dosagem mínima, para um recém-nascido, né, prematuro. Olha que risco, e o prematuro ele tem um apetite diferenciado, né, do bebê que nasce de tempo com as semanas normais. Então, o pai foi atendendo ao apelo do bebê. E era um grande risco. Se um médico percebesse aquilo, diria, olha, quer matar a sua criança. E o resultado foi que depois ele fez a maior sujeira lá na cama. Sim, né? claro. Porque resultado. Então, assim, a inexperiência do pai, né? Então a gente tem que aprender. Porque se eu soubesse, né? Se eu tivesse perguntado, né? Então, por isso que eu digo, tem muitas coisas que nós pais... nós precisamos nos dispor a aprender com a esposa, porque nessa questão de trato com as crianças, ela sabe melhor, ela está melhor preparada do que nós, né? Agora, o interessante nessa questão toda é que o casal estabeleça uma parceria nesse alvo, nesse propósito de educar seus filhos, né? O pai, ele tem sua função muito específica no contexto do lar, no contexto dos filhos, né? Pai. E a mãe também tem uma função muito específica. Então, o homem vai aprendendo nesse manejo todo, né, dessas questões, mas não é responsabilidade primeira do homem essas questões. Verdade. Ele pode cooperar, ele pode, deve, mas não é responsabilidade primeira dele, né? Que isso também fique claro. É interessante essa parceria. E o pai faz isso também. O pai da mamadeira. O pai só não pode dar de mamar. É verdade, é verdade. E aí o que acontece, né? E nós como pais, e aí a palavra para você que de repente é um marinheiro de primeira viagem, às vezes você já é um pai de muito tempo, mas algo que nós precisamos ter entendimento é exatamente a questão do relacionamento com os nossos filhos. Precisamos nos fazer presente na vida deles. É jogar bola, jogar bolinha. Hoje jogar bolinha de gude não tem mais, né? Antigamente jogava. Não é isso é do nosso tempo lá atrás. Bem. É jogar videogame com o seu filho, né? Agora, isso tem hoje, é soltar pipa, levá-lo para o parque, sai um pouquinho de dentro de casa, né? Para você soltar pipa, soltar papagaio. E, na verdade, existem muitos filhos que, infelizmente, não têm o privilégio de experimentar essa alegria, de estar com o seu pai, né, num parque, soltando pipa, no tempo de férias, etc. Papai, precisa fazer isso, porque tem muitos pais que trabalham tanto, mais tanto, que não tem tempo de aproveitar essa vida com os seus filhos. A vida passa e aí o filho cresce, a voz muda, né? Aí já está falando grosso e o pai nem viu. E passou a infância, passou a adolescência, já virou um jovem, né? Já vai sair para trabalhar, vai estudar, daqui a pouquinho vai casar e a vida passa, né? Agora, mais do que isso, meu bem, me preocupa muito o fato de um pai não passar valores espirituais
para os seus filhos. A presença do pai no momento do lazer é de extrema importância, porque constrói essa relação de confiança, né, de segurança, de proteção. Tudo isso é construído nesses momentos especiais de lazer, de descontração. Mas um pai precisa também equilibrar essas coisas com a responsabilidade de passar valores espirituais para os seus filhos. Se você assistiu o programa desde o início, nós colocamos a abertura do programa que os pais devem, o que um pai faz. Um pai leva seus filhos a conhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a responsabilidade extraordinária. Um pai leva os seus filhos a se relacionarem com Deus, compreendendo que Deus é Pai. Deus é Pai. Um Pai amoroso, zeloso, maravilhoso, misericordioso, um Pai que equilibre amor e justiça, justiça e amor. Então, um pai faz isto, leva os seus filhos ao conhecimento destas verdades tão extraordinárias ou desta verdade singular que é ter Deus como Pai. Ok? Intervalo? Ok, nós vamos para o intervalo e voltamos logo. Oi, pai! Olha eu aqui para prestar para você uma homenagem nesse dia especial. O Dia dos Pais passou, mas a homenagem ainda vale, não é verdade? Quero te agradecer por todo o carinho que você teve para com a minha vida, todo o cuidado, todo o zelo dispensado a mim, né? Todos os anos que eu estive com você em casa, agora ainda casada ou já casada, você continua sendo um paizão, né? Um pai para o meu marido também, um vovôzão, né? Para Emanuele, nossa filhinha. E obrigada, que o Senhor continue abençoando sua vida, retribuindo tudo aquilo que você fez por mim e ainda faz. Te amo muito e sou grata a Deus pelo pai que Ele me deu. Feliz Dia dos Pais. Um beijo, te amo. Pois é, então hoje nós estamos aqui meditando e conversando sobre os pais, né? O papai. O que um pai faz? Então nós já falamos que o pai tem as suas responsabilidades, tem muita coisa que nós como pais podemos e precisamos e devemos fazer. E eu quero te dar uma dica aí. Seria bom, você já deu presente para o seu pai, já comprou, mas tem um material que é livro, que é um material que você pode presenteá-lo durante o ano inteiro. Eu quero sugerir então que você adquire o livro Edificando Novo Lar. Esse livro tem uma série de dicas para o pai, para aperfeiçoar o seu relacionamento em casa, como marido, como pai, no relacionamento com os filhos. Vai ser muito legal. E o livro Edificando Novo Lar tem sido assim, uma grande bênção na vida de muitas famílias e eu tenho certeza de que seu pai ele vai gostar muito. Se ele não tem assim, muita disposição de ler um livro, pegar um livro grande e ler, então nós temos vários livretos. Todos os capítulos do livro Edificando Novo Lar estão também escritos em livretos, que é exatamente a mesma coisa. Então você compra os livretos, ele pega um livreto pequenininho, vai ler, né, e vai ser abençoado da mesma maneira, ok? Pois é, vamos agora à nossa leitura da Palavra de Deus e a nossa meditação dentro dessa proposta. O que um pai faz? Provérbios capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. E o texto continua de um modo muito lindo, né? É verdade. Esse capítulo todo, ele trata de uma exortação paternal. É o pai falando para o seu filho, dando-lhe muitos conselhos. E aqui está um papel muito importante que nós pais devemos exercer, né? Temos que fazer. Que é exatamente a questão da instrução, a questão da exortação e a questão do ensino. Né? Sim, aqui a gente percebe o seguinte: Salomão falando para o seu filho, sim, fazendo referência ao que ele recebeu do seu pai, Davi.
Verdade. Isso é extraordinariamente maravilhoso, porque vai nos falar de um legado que um pai constrói para o seu filho e para gerações e gerações e gerações seguintes. É verdade. Então, o Salomão, ele traz à sua memória todo o ensinamento que ele recebia do seu pai. E eu fico pensando, o que Salomão recebia do seu pai? Seu pai era um adorador, né? Seu pai era considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi, com todas as suas falhas, seus pecados, suas limitações, mas ele era um homem que tinha uma relação de intimidade com Deus, conhecia Deus, adorava Deus, e ele passou isso para o seu filho. E o verso 3 me chama a atenção, meu bem, porque quando falamos no primeiro bloco desse manejo do pai, da função do pai, da mãe, de maneira específica, no verso 3 ele diz que quando ele era filho em companhia do pai, tenro e único diante de sua mãe. Então mostra a presença desse pai, mas mostra a presença dessa mãe que traz esse equilíbrio da relação, que vai trazer essa segurança aos seus filhos. É verdade. Então é muito precioso a gente perceber isso. E a firmeza de Salomão ao passar isso para os seus filhos. Salomão errou? Muito também. Verdade. A vida de Salomão é misteriosa, né? Com fases muito distintas. A fase do Salomão, aquele homem sábio, estudioso, mas no momento da sua vida, Salomão se envolveu com tantas mulheres, perdeu o juízo, né? Mas depois ele, numa outra fase, ele traz provérbios mostrando toda uma reflexão, e aqui ele mostra de maneira muito firme aqueles conceitos, valores que ele havia recebido do seu pai. E ele está transferindo isso agora ao seu filho. Esse legado, como você diz, de uma geração para outra, é algo fantástico. É algo realmente assim, sensacional. E vejam que Salomão, ele repetiu para o filho dele aquilo que seu pai lhe dizia. Então aqui, por exemplo, no versículo 4, então ele diz assim, então ele me ensinava e me dizia. Então vem uma série de ensinamentos. E ele fala sobre a sabedoria. E disse assim, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem dela te apartes. Olha, filho, você que nos assiste, dê valor, dê importância àquilo que seu pai fala. Seu pai pode não ser um homem culto, pode não ser um homem estudado, pode não ser um homem que tenha assim, um trabalho que lhe permita ganhar muito dinheiro, mas o seu pai, ele tem algumas coisas a mais que você não tem. Ele tem experiência de vida, ele tem condições de te aconselhar, ele já passou por muitas situações pelas quais você pode passar e já cometeu muitos erros também. Mas aí ele adquiriu conhecimento, sabedoria e ele certamente aprendeu com os próprios erros dele e ele pode ensinar para você dizendo assim, não vai por esse caminho, não faça assim, isso não vai dar certo. É muito importante, filhos, ouvirem aquilo o que o seu pai, né, o pai de cada um de vocês, tem ensinado no decorrer da sua vida. Sim, e aí a gente abre um parênteses aqui para entender também, falar de pais que os filhos, em algumas situações, não devem ser ouvidos. Isso. Né? Às vezes é o pai que tem uma vida que não está alicerçada em valores espirituais, morais também. A palavra moral está tão fora de moda na nossa sociedade, mas isso é real, é verdadeiro, valores morais. E os filhos pensam assim, eu não posso escutar o conselho do meu pai, como os meus filhos podem escutar o conselho do pai, né, do meu esposo, como Salomão escutou os conselhos de Davi e agora passa para os seus filhos. Tem conselhos que os filhos não podem mesmo ouvir, ou comportamentos ou atitudes dos pais que não devem ser assimilados. Mas ainda assim, filho, você deve respeitar o seu pai. Isso não vai dar a você o direito de desonrá-lo, desrespeitá-lo, de agredi-lo, de feri-lo. Né? Você deve saber filtrar todas as coisas, mas sem quebrar um princípio também da palavra de Deus, que diz que filho, né, os filhos devem honrar pai
e mãe. Não está dizendo, vai honrar o pai que é bacana, o pai que tem valores corretos, valores que devem ser observados. Mas diz para honrar o pai. E assim como honra a mãe também. Então você, filho, honre o seu pai a despeito de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Este é um mandamento que vai acrescentar-lhe vida, vai trazer a você longevidade. E a gente quer encerrar aqui a nossa meditação. O verso 10, meu bem, diz o seguinte: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Quando um filho escuta o conselho do pai, ou honra o pai, vamos, tomando outro texto lá, que está registrado em Efésios capítulo 6, verso 1, esse filho, essa filha, tem a promessa de longevidade, de uma vida longa, uma vida abençoada, uma vida feliz. Vamos para mais um intervalo e nós voltamos. Pai, nesse dia tão especial, eu quero deixar uma mensagem para você e dizer que você é minha referência de homem e de homem de Deus. Nessas vésperas do meu casamento, dentro de 30 dias, eu já vou me tornar uma senhora e eu quero te dizer que eu nunca vou deixar de ser a sua filhinha. Com muito orgulho eu digo isso. Eu te amo. Feliz Dia dos Pais. O que um pai faz? O pai, nós já aprendemos e conversamos aqui um pouquinho sobre as diversas responsabilidades, os compromissos do pai no tocante aos seus filhos. E certamente que você, nesse mês de agosto, você tem escolhido para abençoar o seu pai, para homenageá-lo, né? De repente para presenteá-lo. Mas o maior presente que você pode dar para o seu pai é exatamente a honra. Se você quer viver muito tempo, honre o seu pai, honre também a sua mãe, porque a Bíblia diz, é o primeiro mandamento com promessa, né? Para que te vá bem e se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Eu tive o privilégio de ter o meu pai aqui até o final do ano passado. Então, quando foi em novembro, né? Em novembro do ano de 2014, o Senhor levou o meu pai, ele descansou, ele foi para a glória, né? Ele tinha 83 anos de idade. Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pai, porque um dia Deus usou a ele e a minha mãe para que eu pudesse ser gerado, né? Então eu louvo bem muito a Deus pela vida do meu pai. Quero mandar um carinhoso e fraterno e amoroso abraço para o pai Welpio, né? Que também me adotou lá na minha adolescência, logo que eu me converti, junto com a mamãe Aurinha, né? Então não posso deixar, pai, de mandar um grande beijo para você, de te agradecer pelo carinho, pela atenção, pela consideração para comigo, para com a minha esposa, os nossos filhos, né? A nossa netinha. Muito obrigado e um beijo aí no seu coração. Me dá um pouquinho aí, deixa um pouquinho para mim, para mandar um beijo também para o papai Welpio, né? Que também me adotou. Meu pai, o Senhor o recolheu já há muitos anos, no ano de 1975. Mas o seu Welpio tem sido um pai, um paizão também na minha vida. Um beijo para você, querido. Deus te abençoe. E para a Aurinha, mamãe Aurinha também, né? E toda a sua família. Deus abençoe vocês de modo muito lindo mesmo. E eu quero também homenagear aqui o meu esposo, que é um paizão. E, meu bem, parabéns para você. Você é um pai aprovado. Um pai que se fez presente em todo o tempo, um pai que estabeleceu limites, que estabeleceu regras, disciplina em amor, né? A gente estávamos rindo um dia desse lá falando sobre isso. Eu sou muito prática, então a minha disciplina durava com os meus filhos no máximo aí 10 a 15 minutos de conversa, de arrependimento, de aplicação da disciplina, de oração. Esse papai Ciro costumava ficar até 40 minutos ali, né, naquele momento de disciplina. Então, louvo muito a Deus pela sua vida, pelos valores que você passou para a Isabela, para o Alexandre, pelo companheirismo na sua função de pai. Amém. Deus te abençoe muito e sempre, em nome de Jesus. E outro dia em casa a gente estava lembrando mesmo, o Alexandre falando assim que houve alguma ocasião que ele disse assim, olha, eu vou chegar atrasado no meu trabalho, mas não tem problema.
eu preciso terminar essa disciplina. É isso mesmo, viu, pai? Invista tempo na disciplina do seu filho, tá ok? E quero mandar só mais um abraço aqui para um pai especial, porque é o pai da nossa neta, né? É o nosso verdade, genro, Rafa. né? Beijo Rafael. para você. E é o pai da nossa netinha, linda netinha Manuele, presente de Deus, uma joia preciosa. Muito obrigado, ô Rafael, louvamos a Deus pela sua vida e parabenizamos a você, parabenizamos a todos os pais, né? Parabenizamos o seu pai também, parabenizamos o sogro do Xandão, né, o pastor Marcos, o pai de Priscila, e todos vocês Sou que nos Ilha, assistem. pai do Rafael. Né, exatamente. E todos vocês que nos assistem aí, olha, Jesus abençoe rique e abundantemente, ok? Muito bem, então temos aqui agora uma pergunta, querida, alguém falando a respeito do seu pai. Então, a pergunta é a seguinte, infelizmente... Não falando a respeito do meu pai, né? Não é o seu, não. É alguém, né, perguntando... Entendi. Então, diz assim, infelizmente, eu nunca tive um bom exemplo da parte do meu pai. Tenho profundas marcas geradas pelo seu comportamento. O que devo fazer para escrever uma história diferente da do meu pai? As histórias, né? As histórias de família. E você pergunta o que você deve fazer para escrever uma história diferente da história do seu pai. A primeira coisa, você deve perdoar o seu pai. Não foi uma boa referência, você se lembra, né, com tristeza, quem sabe até mesmo com amargura, as feridas estão aí gritando, lembranças doídas estão gritando. Olha, o primeiro passo para uma nova história ser escrita é deixar essas coisas no passado. Eu gosto muito de Isaías capítulo 43, verso 18. Dá para ler para a gente, por favor? Eu gosto muito desse texto do profeta Isaías. Também Paulo vai falar dessas coisas dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós sabemos que somos e produzimos aquilo que recebemos na nossa história de família, né? Muitas vezes isto acontece, mas nós podemos escrever uma história diferente, sim. E o primeiro passo é esse, perdoa. Busque compreender o porquê que seu pai agiu do jeito que agiu, qual que é a história de vida dele também. Isso para mim foi maravilhoso, foi também libertador, quando eu compreendi que meu pai não podia me oferecer aquilo que eu não tinha recebido, né? E eu o perdoei, buscando compreender o porquê do comportamento agressivo em palavras, violento, né? Com agressões físicas. Eu escolhi escrever uma história diferente nessa questão de relação com os filhos. Meu esposo também escolheu escrever uma história diferente, né? Na sua função de pai. Então nós fazemos essa escolha, nós perdoamos, passamos uma peneira, o que a gente pode reter, a gente retém, o que a gente não deve, a gente joga fora, conta com a graça de Deus, com o poder de Deus, para escrever, sim, uma história diferente. O que diz Isaías? 43, 18 diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sim. E aí continua então no verso 19. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Então, Deus está dizendo ao seu povo através do profeta, né? Olha, não fiquem presos no passado, eu estou fazendo coisa nova. Então você pode, querida ou querido, escrever-se uma nova história, perdoando seu pai, olhando para frente e numa perspectiva mesmo de futuro. Se possível, se for possível, se o seu pai ainda vive, procure-o, fale para ele que você está liberando esse perdão, abençoa a vida dele. Está tão distante de mim, mas olha, tem telefone, né? Tem meios de comunicação, dá um telefonema para ele, não manda mensagem não, porque a mensagem escrita às vezes ela fica tão assim mais fria, é verdade, que você possa ouvir a voz dele, deixá-lo ouvir sua voz, dá uma ligadinha. Eu quero aproveitar isso aqui para falar para você que está nos assistindo, filho, não só nesse contexto de trazer lembranças ruins do passado, mas quem sabe numa trajetória e aconteceu alguma coisa que você foi ferido.
Liga para o seu pai, mas liga hoje ainda, fala com ele, faça um contato, abençoa a vida do seu pai. E seja assim também feliz para a glória de Deus. Amém. E olha, aproveite, você que ainda tem o seu pai vivo. Curta o seu pai, abrace, beije, diga que o ama, valorize e honre o seu pai, ok? Porque depois, quando morre, muita gente sente remorso, porque enquanto o pai era vivo, não fez. Aí fica com vontade, aí vem o arrependimento, aí já é tarde. Ainda é tempo de você fazê-lo, ok? E você que seu pai já partiu deste mundo, guarde no coração as doces lembranças da passagem dele pela sua vida, ok? Vamos orar? Pai, aqui estão os nossos telespectadores, nós os abençoamos. Abençoamos a todos os pais, a todos os filhos, ó Deus, a todas as famílias e profetizamos a Tua bênção, a alegria, o gozo, a graça do Senhor sobre essas famílias. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda sorte de bênçãos continue sendo derramada sobre você e toda a sua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe mais uma vez. Parabéns, papai. E até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Oi, pai, tudo bem? Olha, eu não poderia deixar de prestar aqui minha homenagem a você, neste programa especial para os pais. Eu queria te falar que você é muito importante em minha vida, você tem sido um exemplo, uma inspiração para mim. E nesses 31 anos de vida, eu posso dizer que você tem exercido o seu papel de pai de uma maneira excelente. Você tem sido um pai segundo o coração de Deus. E eu continuo dizendo que se eu conseguir ser um homem, ser um pai, ser um marido, 10% do que você é, eu já serei um homem realizado, para a glória de Deus. Um beijo para você, muito obrigado por tudo que você tem feito em minha vida e por tudo que você representa na minha vida. Eu te amo. Beijo.